Segunda Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 16. Uzias é atacado de lepra. Diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou pós ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois, contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto os mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Quem era Uzias? Uzias era um rei. E só se levantava ao trono aquele que Deus permitia que se levantasse. Uzias, bem novo, foi assumir o reinado de Israel, sentado lá no trono. Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente pensa que precisa de Deus até um ponto. Dali para frente, você vai deixando Deus para trás, porque você pensa que você vai conseguir resolver. Não, agora eu consigo, agora está no meu controle. Esse é o maior engano que o ser humano pode cometer. Nós necessitamos de Deus, sempre, todos os dias, todos os anos, todas as épocas, e na nossa frente, não atrás de nós. Como Moisés disse: se o Senhor não for comigo, não me deixa ir. Sabe a oração de Moisés, porque ele sabia que só existe vitória aonde o Senhor está, só existe resultado aonde Deus vai. Não é à toa que quando Moisés foi arrebatado pelo Senhor, o Senhor disse a Josué: como eu fui com Moisés, serei contigo. Então somente esforça-te em obedecer as palavras, deu ordens para ele, deu regras para ele. Por que o nosso Deus nos dá regras? Porque o compromisso dele não é com a gente. O compromisso dele é com a própria palavra dele, que não volta atrás, antes faz aquilo que lhe apraz. Então qual é o grande segredo para o homem e a mulher alcançar a vitória e ver a sua situação mudada? É entrar dentro da palavra. Porque se eu estou dentro da palavra, o compromisso dele é com a palavra, ele vai me abençoar por causa da palavra dele, a qual eu estou dentro. E Deus, ele designava cargos, ungia o povo, no meio do povo, um para sacerdote, uns para levitas, ungia rei, enfim, a unção é um revestimento de poder que só Deus pode dar para capacitar aquele homem ou aquela mulher para desempenhar determinada função na sua obra, no seu reino, totalmente diferente do que você tem visto por aí. Homens levantando homens, pensando que é Deus que está fazendo, quando na verdade é os seus próprios interesses. Mas o rei esqueceu de um detalhe. A seara, o campo, é do Senhor.
Quem dá ordem para o que cada um vai fazer no seu campo é o próprio Deus. E ele achou que ele podia se meter aonde Deus não o tinha chamado. Quando você se mete aonde Deus não te chamou, Deus não vai contigo. Deus não te aprova. Deus não confirma a palavra. Deus não te faz prosperar. Porque você se meteu aonde Deus não te mandou se meter. Por isso que a Bíblia aponta regras. E por isso que a coisa mais difícil que você encontra hoje em dia é pessoas servindo a Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele não gosta de entrar em regras. Ele gosta das facilidades. A facilidade que o diabo está oferecendo aí nesses templos que nós já mencionamos aqui, que tu vê na televisão, a qual Deus não está neles, a facilidade te leva a não ter compromisso. Não ter compromisso te leva a relaxamento. Relaxamento te leva a comodidade. Comodidade te leva a querer ver resultado sem esforço. E sem esforço tu não vai ver a glória de Deus. Porque uma das coisas que o Senhor disse para Josué foi justamente essa: esforça-te, tem de bom ânimo, como eu fui com Moisés, serei contigo. Então Uzias, o rei Uzias, se meteu num departamento a qual Deus não o chamou. O que aconteceu? Ele pegou um incensário, ele tinha dinheiro, podia comprar, podia adquirir, né? O rei, Deus o fazia próspero, até mesmo para poder amparar aqueles que estavam à volta dele. Ele pegou o incensário, comprou lá o incensário, pegou o incenso, preparou tudinho e entrou dentro da casa do Senhor para oferecer sacrifício, pegar um incensário e colocar lá dentro, queimar incensos na presença do Senhor. Ele achou que ele podia fazer isso porque ele era rei. Achou que podia fazer o que ele queria. O que aconteceu? Saiu uma lepra na testa dele. Apareceu uma lepra na testa dele. E os outros olharam para ele e viram que ele estava leproso. Foram até ele para pegar ele para jogar lá para fora. Porque o leproso ele ficava excluído, ele ficava num lugar à parte. Então, quando ele mesmo viu que estava leproso, que Deus estava ferindo ele, lepra significa juízo, Deus julgou e reprovou a ação dele. Mostrou aquela lepra na testa. Por que na testa? Porque aonde que partem as decisões na tua vida? Elas partem da onde? Da cabeça. Você está sentado aí, quando terminar o culto eu vou para casa. Não, eu vou passar primeiro ali. Não, eu vou primeiro em tal lugar. Não, eu vou ficar aqui, eu vou para lá, eu vou para cá. Cabeça é lugar de decisão. Então Deus mostrou com isso o quê? Que as decisões erradas te levam à morte. Te levam a consequências, às vezes, que você não vai ter como voltar atrás. Glorifica a Deus, porque Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ainda há tempo de você voltar atrás e rever tudo aquilo que o diabo te roubou. Levanta a mão e diz: eu creio, Senhor. Quando a lepra saiu na testa dele, que botaram ele para fora, ele teve que morar sozinho, numa casa separada. Ninguém ia lá visitá-lo, a Bíblia não diz isso. Ele morreu sozinho, só foram lá para pegar ele para sepultar no sepulcro dos reis, como você leu aí comigo. Uma decisãozinha modificou toda a vida dele. Agora olha para a tua vida, e eu vou olhar para a minha. Cada um tem que analisar a si mesmo. Eu não posso te analisar, nem você pode me analisar. Mas eu tenho que me analisar e você tem que se analisar. Vamos nos analisar. Por que as pessoas sofrem hoje? Você saiu do ventre da tua mãe sofrendo? Não. Você saiu do ventre da tua mãe, foi crescendo, você começou a sofrer quando começou a decidir. Desde as coisas mais simples que acontecem, as coisas mais graves. Tem pessoas que, a criança, eu decidi matar a aula. Não vou para a escola, vou enganar meu pai e minha mãe. Coisa simples. Não vai custar naquele momento a vida dele. Vou dizer para meu pai que eu vou para a escola, eu vou para tal lugar com meus colegas.
Olha, não me causou nenhum mal. Eu estou vendo que eu posso fazer de novo. Decidi fazer de novo. Quando aquela criança crescer, que chegar para fazer um concurso público ou alguma outra coisa, e for reprovada, ela vai lembrar da base que ela desperdiçou e que não teve. E ela vai ver os outros pularem na frente dela. Coisa simples que vai atingir a criança quando ela chegar lá em cima a ser adulto. Vai se tornando uma criança. Começa a entender o que é bem e o que é mal. Quando você entende o que é bem e o que é o mal, sabe qual é a primeira coisa que o diabo lança na tua frente? Desejos. Tem pessoas que têm desejos, crianças que têm desejos de fazer o que é mal. É o que eles chamam hoje na nossa época de bullying dentro das escolas, né? Vou maltratar aquele colega dentro da escola, vamos nos juntar para judiar dele, fazer mal para ele, zombar dele. Ela está com desejo de ir lá. Estou doido que chegue amanhã para chegar na escola, ele vai estar lá, a gente vai pegar ele. Os desejos começaram a aparecer. Ela não sabe o que se passa com o colega, o que se passa nos sentimentos do colega. Isso tudo a gente ainda está falando quando é criança. Vai crescendo mais um pouco, entra naquela idade perigosíssima, a idade da adolescência, aonde está sendo formado o caráter de agora não mais uma criança, de alguém que está se projetando para se tornar um adulto. Aí o diabo se apresenta como um psicólogo maldito, maligno, para ditar regras na tua cabeça de como você tem que ir, de como você tem que fazer. Sabe qual é a primeira regra do diabo quando isso acontece? Não ouve os mais velhos. Não ouve teu pai, não ouve tua mãe. São velhos, são ultrapassados. Você tem condições de decidir. Você sabe já o que é melhor para a tua vida. Você já é adulta. Aí a criança, adolescente, absorve aquilo. Tem razão. Meu pai não manda mais em mim. Eu não tenho que dizer para minha mãe o que eu vou fazer, quem eu vou namorar, com quem eu vou sair, as amizades que eu vou ter, lugares que eu vou frequentar. Eu não tenho que dizer nada disso. Resultado? Vai nos postos de saúde, segunda-feira pela manhã. Várias adolescentes grávidas. 13, 14 anos, com criança nos braços. Vai crescendo mais um pouquinho. E muitas delas não sabem nem quem é o pai. Vai crescendo mais um pouquinho. E agora? Você já é dono do teu próprio nariz. Nós não somos dono de nada, dono de todas as coisas é o Senhor dos exércitos. Se o Senhor arrancar o fôlego de vida que tem dentro da gente, o que vai ser de tudo que a gente diz que é dono? Aí começa a te levar, a te projetar agora para outros tipos de decisões. Decisão de constituir família, decisão de morar sozinho. Abandona o pai e a mãe que criou com tanto amor e com tanto carinho e agora quer morar sozinho. Não, porque eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu me sustento, eu pago minhas contas, não tem que estar dando ouvido, eu já sou um adulto. Pode ser um adulto numa idade cronológica, mas mentalmente continua sendo uma criança que foi bombardeada pelo diabo lá atrás, quando estava saindo de ser criança para entrar na adolescência e não percebeu a ferida que o diabo causou. São aquelas chamadas curas interiores que a pessoa tem que passar. Aí começa, eu vou morar sozinho, eu saio a hora que eu quero, vou para os bailes a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, chego em casa, ninguém vai me perturbar, eu pago as minhas contas. O diabo vai enchendo ele, vai enchendo ela de isso mesmo. Você pode, você é a tal, você é o tal, vai indo, vai caminhando, é isso aí, esse é que é vida. Aí ele te apresenta as drogas, te apresenta a prostituição, te apresenta um dinheiro fácil, te empurra para um casamento onde vai ser espancado, onde o marido vai judiar de você, onde os maus tratos vai acontecendo, mas você não dá o braço a torcer porque você paga as tuas contas, porque você é sozinha. Observa do que eu falei até agora, se tudo não partiu de decisões. Decisão quando era criança, decisões quando era adolescente, decisões quando se tornou jovem. Agora está um adulto. Aí olha para trás e vê quanto sofrimento hoje eu passo,
que poderia ser evitado se eu, quando me entendi por gente, tivesse decidido pelo Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Quanta coisa não teria sido evitado na minha vida. Porque está escrito em Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, a quais nele não tenha contentamento, ou aos quais nele não tenha prazer. Pega qualquer pessoa na rua e diz assim: se você pudesse voltar atrás na tua vida, você teria deixado de fazer tanta coisa que você fez que hoje te faz sofrer? Para conversar com ela que ela vai tomar teu dia inteiro. Olha, eu teria deixado de fazer isso, teria deixado também de fazer aquilo, eu não tinha feito isso, eu não tinha tomado aquela decisão, eu não tinha passado por aquilo, eu não tinha entrado naquele negócio, eu não tinha agido dessa maneira. Vai te cansar de você ouvir. Aí, você tem um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, uma experiência pessoal, você e Deus, através da palavra. Aí quando você pensou que estava perdida, pensou que tudo estava no fim, Jesus diz assim, ó: eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, como Paulo escreve, já passaram e tudo se fez novo. Aí ele vai lá em Romanos 8:1. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí tu, peraí, então tem uma chance agora? Tem. Aí vai lá em João capítulo 4, quando ele encontra com Nicodemos, né? Importa é nascer de novo. Quem nasce de novo tem a chance de passar a fazer o que deixou de fazer e de não fazer o que de errado cometeu. Então por que Deus, e para que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para quê? Para te mostrar que é tempo de, com o machado que ele tem na mão, Mateus capítulo 3, e a espada e a pá que ele tem na mão, cortar lá na raiz todos os males que te arrebentou até hoje, limpar tudo e deixar você crescer uma nova criatura no reino dele. Tornar tudo novo. As coisas velhas, mas o que eu fiz? Jesus já pagou o preço. O sangue dele já cobriu tudo que tu fez lá atrás. Ele te cura lá dentro na alma. Ele trata dentro dos teus sentimentos, ele toca na tua mente, ele limpa as tuas feridas, ele limpa tudo aquilo que o diabo lançou de lama em você, que te prendeu, e torna tudo novo na tua vida. Para quê? Para que você aprenda a tomar decisões certas. E qual é a maneira de se tomar uma decisão certa? É antes de se fazer qualquer coisa, dobrar o joelho e perguntar se Deus está no negócio. Senhor, eu quero comprar isso assim, assim. O Senhor está comigo? Tô, vai. Agora eu vou. Não estou contigo nisso. Não vai. Eu não vou. Voltamos à frase de Moisés, a oração dele. Se a tua presença não for comigo, não me deixa ir. Eu não quero ir se Deus não for comigo. Nem sempre o que parece bom diante dos meus olhos vai ter vindo da parte de Deus. Satanás, que é o maior estudioso do ser humano na face da terra, Deus não precisa estudar o homem porque ele é onisciente, ele conhece tudo. Mas Satanás, que é o maior estudioso, quem estuda porque tem que aprender. Deus não precisa estudar porque tem toda a sabedoria. Então Satanás, ele está estudando o homem, desde que o homem foi criado do pó da terra. Ele conhece os desejos que o homem manifesta. E para cada desejo que o homem manifesta, ele bota um prato na frente. E por que hoje em dia tem tantos homens, agora homens, e mulheres sofrendo? Porque não percebeu que aquele prato que estava comendo não era de Deus. Era um prato que o diabo colocou no teu caminho. E sabe qual é o final do paladar dele? Morte. Vem na tua boca com paladar doce. Depois que passa pela tua garganta, revela o verdadeiro paladar. Amargo, de morte, lágrima, dor, sofrimento. Mas tem de bom ânimo nessa hora. Levanta os teus olhos para os céus e glorifica a Deus. Porque Jesus tem um paladar novo para colocar em você, um paladar de vida, que te transforma por dentro e por fora e que muda todos os quadros que você está vivendo. Então esse homem aqui, Uzias, esse rei, ele ficou leproso na testa. Consequentemente, creio eu que a lepra passou para o resto do corpo dele. Lepra é algo que se alastra pelo corpo.
Ele ficou leproso na testa e teve que morar separado de todos e morreu lá sozinho. O diabo quer que você seja ferido na cabeça para tomar decisões erradas, seja abandonado pela família, perca teu trabalho, perca tua saúde e fique lá num leito de hospital morrendo sozinho. É isso que o diabo quer. Mas não é isso que Deus planejou para você. Deus quer que você tenha vida e vida com abundância. Quer fazer você sentir a presença dele, quer te mostrar que ele te ama, que ele te cerca em volta, que te dá uma saúde nova, que fortalece os teus dias, que te livra do leito de hospital e que te diz que te ama. É isso que ele tem para você. Porque como o salmista disse, ainda que a mãe que amamente o seu filho venha se esquecer dele, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Coisa difícil. Praticamente impossível a mulher que amamenta esquecer do filho. Mas ainda que ela esqueça, Deus está dizendo que não se esquecerá de ti. O que o salmista diz com isso? O que o Senhor está falando com isso? Que é impossível que Deus se esqueça de você. Todos os dias Ele teve de olho em você. Todos os instantes Ele estava te vendo. Então por que Ele deixou entrar no sofrimento que eu estou vivendo? Porque Ele estava te vendo. Mas você não perguntou a ele o que você tinha que fazer, você que fez, você que agiu, você que decidiu, por isso que você está sofrendo. Uma coisa que o ser humano também não entende, muitos crentes também não entendem. O que eu estou passando que eu estou passando hoje? Aí eu digo, por causa da tua decisão. Por que Deus não impediu de eu tomar aquela decisão? Porque Deus não é mal educado, Deus não é transgressor de regras que Ele mesmo criou. Existe dentro de nós algo chamado livre-arbítrio. Quer ver um exemplo disso? Quem entrou aqui hoje amarrado, obrigado, com uma arma na cabeça? Eu não queria estar aqui, pastor, mas eu fui amarrado, arrastado, fui ameaçado. Ninguém. Você usou o teu livre-arbítrio para vir até aqui. Você poderia ter escolhido não vir. Livre-arbítrio, poder de decisão, poder de escolha. Está sofrendo por causa das decisões que você tomou. Deus pode mudar tudo por causa das novas decisões que você passe a tomar. Totalmente contrário àquelas que você tomou antes. Tudo muda. Amém? Amém. Tu crê nisso? Amém. Faça o que Deus te manda fazer. Não se meta onde Deus não te mandou. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu digo para aquelas pessoas, né? Eu estou na campanha do carro do ano. Quantos carros você tem? Tenho 2. Estou na campanha que eu quero mais um. Você, um corpo, diz a física, a ciência, não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo no espaço. Como é que você vai estar nos 3 carros ao mesmo tempo andando na rua? Ou seja, vaidade. O diabo conhece o que a pessoa está querendo e ele alimenta a vaidade. Aí eu cheguei para um outro e falei assim, o que você prefere? Que Deus te dê um carro e arranque a tua saúde para você andar no carro para lá e para cá no hospital? Ou você quer andar a pé pelas ruas com saúde, transbordando de saúde? O que você prefere? Você entende como é que o ser humano, como a Bíblia diz, pediste e não recebeste, porque pediste mal. O que você precisa, Deus sabe. Ele vai fazer chegar até você. Ele quer que você entenda que acima disso tudo, tu tem que buscar o reino dele e a justiça dele. E as demais coisas vai ser acrescentada. Ele sabe que tu precisa de um carro para trabalhar. Ele sabe que você precisa de uma casa para morar. Ele sabe que você precisa de uma companheira ou de um companheiro. Ele sabe que você precisa sair do aluguel. Ele sabe que você tem conta para pagar. Ele sabe que você precisa de uma porta de emprego. Ele sabe de tudo. Mas primeiro ele quer que você busque o reino dele e a justiça dele. E as demais coisas vai ser acrescentada. Ele quer que você venha primeiro para o reino dele. Deixa ele ser Deus na tua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Uma nova criatura. Aí tudo que é velho vai ter passado. Ele vai transformar tudo em novo. E mais, não deixará que o diabo toque, como ele fez com Jó. Está vendo, Satanás, o meu servo Jó? Homem fiel e temente a mim? Vou dar a ele em dobro tudo que ele tinha. E não deixo mais que você toque, não te permito mais que tu toque. Acabou.
Imagina. Imagina os demônios. Vai lá, Satanás, toca lá. Não posso, Deus não permite. Não permite. Deus não pode tocar em mim, não pode tocar em você que tem o Espírito Santo. Por quê? Deus não permite. Deus não permite. Porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Faz o que Deus te manda fazer e tu vai ver o resultado do que tu está fazendo. Fazer o que tu pensa em fazer, tu também vai ver um resultado do que tu está fazendo. E aí depois você vai se queixar dos seus próprios pecados. Glorifica a Deus, exalte a Deus, porque maior é o Senhor dos Exércitos para nos dar e impedir que o diabo leve. Sozinho, você vai se confundir e vai fazer coisas que não vai agradar a Deus, como fez esse rei. Quis se meter no que não era para ele fazer. Ele era rei, tinha sido ungido para ser rei, governar o povo. Não era para oferecer incenso dentro da casa do Senhor, não era para queimar incenso lá dentro. Isso cabia aos sacerdotes da linhagem de Arão. Não era para ele fazer isso. E o homem ainda disse, sai daqui, não é para você fazer isso. E ele, como rei, se achou em autoridade para afrontar aqueles homens e fazer. Tem uma autoridade que está em cima de todas as autoridades constituídas e que governa todas as coisas, que quando ele fala, ninguém pode impedir, ninguém pode deter a sua palavra. É o Deus Todo-Poderoso que te ama e que te botou aí para ouvir essa mensagem. E que com essa palavra Deus mude a tua sorte, mude o teu cativeiro, fazendo você o que Ele te manda fazer, em nome do Senhor Jesus. E a Ele seja toda a glória para sempre, pois só Ele é digno. Amém.